Boa tarde a todos. Bem-vindos todos a FABEM, na Casa de Bezerra de Menezes. Sinto-se todos, nosso abraço fraterno. Primeira vez de alguém? Muito bem, todo mundo é da casa já. Muito bem. Agora nós vamos chamar nossa irmã para fazer a leitura inicial. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na casa de César, todos os santos vos salvam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo, que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles, recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso a nos enviar bons espíritos para nos assistir e afastar qualquer pensamento que poderia nos induzir em erro. Os espíritos, peço que nos inspiremos somente aos bons pensamentos. Peço a nossa Mãe Maria Santíssima que ilumine a nossa palestrante de hoje, nossa irmã lá de Minas Gerais, Elcimar Macedo, em seus pensamentos, seus ensinamentos, que ele foi confiado nessa tarde. Cada palavra dele aqui hoje, que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Irmã Macedo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a FABEM. Sinta-se em casa, a nossa casa é sua casa. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Elcimar. Sim. Primeiro, né, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, gente. Acho que é a terceira vez, muito feliz. Tenho ainda a expectativa de ir ao Espírito Santo, conhecer a casa fisicamente, participar de uma reunião aí com vocês, se Deus quiser, o mais breve possível. E eu que já quero de antemão pedir desculpas, porque eu estou num sítio, e nesse sítio tem muitas pessoas, então vocês podem ouvir algum barulho de conversa e tal.
mas o ambiente é bacana, é agradável, um verde maravilhoso, passarinhos, aquele ambiente gostoso para falar de Jesus. Então tá, nós vamos conversar hoje sobre a cura do jovem lunático. Essa passagem, ela está nos 3 evangelistas, ela está em Lucas, Marcos e Mateus. Então, eu quero ir contando a passagem e depois, quem tiver interesse, vá lá na Bíblia e leia. De preferência que leia com os 3 evangelistas, porque um completa o outro. Então, lendo as 3, a gente consegue ter um aprofundamento maior do que Jesus quis dizer. Então, olha, nós vamos ver hoje o que nós podemos aprender com essa passagem. Quantos ensinamentos Jesus ali nos dá discretamente, como sempre, né? Então, olha, eu não vou ler a passagem, até para deixar por curiosidade para vocês irem lá depois e dar uma lidinha. Essa passagem, ela começa com Jesus descendo do Monte Tabor, né? Aquele monte em que houve a transfiguração, em que ele viu Elias, Moisés. É nesse momento. Ele descendo do monte, ele vê uma multidão. Lembrando, meus irmãos, que o próprio apóstolo Pedro fala conosco que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nada do evangelho é de particular interpretação. Nós não temos ainda essa condição, né? Então, tudo que eu for falando aqui é fruto do meu estudo, é fruto da minha inspiração, é fruto dos livros de Emmanuel e de Kardec. Então, somos apenas repetidores desses nossos irmãos que nos antecederam e deixaram tudo mastigadinho para nós, né? Então, olha, Jesus descendo o Monte Tabor, ele vê uma multidão e ele começa a imaginar o que está acontecendo. Nesse momento, ele vê aquelas pessoas e nota uma discussão. Estavam na discussão as pessoas que estavam ali, os apóstolos de Jesus e alguns escribas. E Jesus vem percebendo aquilo e se perguntando, o que está acontecendo, né? Por que eles discutem tanto? Então, olha, para essa discussão, nós temos aqui uma hipótese que foi nos dada aí, até pelo estudo do judaísmo, que seria, naquela época, apenas os fariseus e seus seguidores poderiam exorcizar. E essa passagem vai falar sobre um jovem que um espírito se apodera dele. Então, a gente fica imaginando, será que a discussão era que eles estavam falando com os apóstolos que eles não poderiam fazer o exorcismo, porque eles não tinham autoridade para isso? Ou uma segunda hipótese, que aí já é da minha imaginação, ou será que os escribas já sabiam que aqueles homens acompanhavam Jesus, um nazareno que estava ficando famoso, que curava as pessoas, que falava de um reino diferente do que eles conheciam, e naquele momento eles queriam desmoralizar os discípulos, tendo em vista que eles não conseguiram tirar o espírito daquele jovem. Então fica aí a reflexão. A primeira é fato, que só os fariseus e os seguidores poderiam fazer o exorcismo. E a segunda é essa aí, esse segundo motivo pode ser também por aí. Então, olha, no próximo versículo, então nota-se o seguinte, quando Jesus desce o monte, que as pessoas veem Jesus, todos já ficam ali aquele bochicho, aquele burburinho, ou seja, Jesus já era realmente conhecido. Eles viram aquele homem descendo o monte Tabor e eles reconheceram nele o Nazareno, que curava e que falava de amor. E quando ele chegou, todos queriam vê-lo, todos queriam cumprimentá-lo, todos queriam chegar perto de Jesus. Então, nesse momento, Jesus pergunta qual era o motivo da discussão. Jesus para e pergunta, gente, né? Por que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aqui? Para ter tamanha balbúrdia. E olha, e sem ninguém responder,
Sem ninguém responder sobre a pergunta, aparece um homem. Aparece um homem, Fernando, aparece um homem, e esse homem fala o seguinte, sem preocupar com a pergunta de Jesus. Só um momento aqui que eu vou fechar a porta, por favor. Esse homem, sem ligar para o que Jesus estava perguntando, ele se mostra para Jesus, se aparece na frente dele e fala o seguinte: Senhor, eu trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito, e esse espírito o faz babar, o faz ranger os dentes, esse espírito é violento, esse espírito joga meu filho na água e joga meu filho no fogo, ele bate o meu filho em locais perigosos. E eu trouxe ele aqui para que seus discípulos pudessem expulsar esse espírito. Esse homem fala isso para Jesus. E Jesus olha, né, e vê que eles não... Aí ele fala, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram libertar meu filho desse sofrimento. Nesse momento, Jesus olha para os discípulos dele e fala com eles assim: olha, geração incrédula. Ou seja, Jesus questiona aos discípulos, aos homens que andavam com ele, aqueles que aprenderam tudo com ele, aqueles a quem ele deu autoridade para curar em nome de Deus. Por que eles não faziam isso? E olha que nessa passagem aqui, nós já estamos no final do ministério de Jesus. É nessa passagem que ele faz a segunda predição, que ele faz 3 predições sobre a morte dele. E aqui nessa passagem ele faz a segunda. Ou seja, daqui ele já desceria para ser preso. Então, olha, Jesus pergunta: por que não curar o jovem? Até quando eu estarei com vocês? Não é até quando eu vou estar aqui para ficar consertando aquilo que vocês não conseguem fazer. E aí ele fala a segunda predição, que ele seria entregue na mão dos homens e ele seria morto. Então, olha, aí vem a primeira pergunta: por que os discípulos não conseguiram curar aquele jovem? O que aconteceu, tendo em vista que eles eram os homens de confiança de Jesus, tendo em vista que eles tinham a autoridade fornecida por Jesus? Por que eles não conseguiram? Então, a gente vai lá num comentário de um pastor, e ele fala o seguinte: olha, os discípulos acreditavam que podiam viver as curas, que eles podiam presenciar, que eles podiam estar ali com Jesus, que eles podiam estar do lado dele, mas eles não acreditavam que poderiam realizar a cura como Jesus fazia. Então, nesse momento, ao que nos parece, Jesus ficou descontente por ver que a fé dos seus discípulos ainda era vacilante. E Jesus sabia que aqueles homens precisavam de fé, até para a missão que eles seguiriam depois da crucificação do Mestre. Então, olha, o que faltou aos discípulos? Vamos guardar essa perguntinha. O que faltou aos discípulos? Ao que nos parece também, faltou aos discípulos fé e confiança neles mesmos. Porque Jesus nunca deixou de confiar em nós, principalmente nos apóstolos, né? Nos discípulos dele. Nem nós hoje, que estamos aqui até hoje, tentando evoluir um pouquinho. Jesus nunca deixou de acreditar em nós. Nós é que não acreditamos em nós mesmos. E isso aconteceu com os discípulos naquele momento e em outros momentos também, em outras passagens. Então, olha, e vem seguindo. No próximo versículo, o menino se aproximou de Jesus, o menino que tinha um espírito que ele incorporava. Esse menino aproximou de Jesus e o espírito agitou essa criança, esse rapaz, com tanta violência que ele se espumava e ele debatia no chão. Entende-se que, quando esse espírito viu Jesus, ele sentiu a luz, a vibração de Jesus. Ele sentiu. E, nesse momento, ele quis se mostrar por inteiro a Jesus. Tipo assim, né? Olha quem está aqui, sou eu. E não é qualquer um.
eu posso fazer isso, isso e aquilo com essa criança. E ninguém pode fazer nada, porque até naquele momento ninguém tinha ajudado essa criança. Então, olha, na verdade, a intenção desse espírito era levar esse garoto ao suicídio. Porque tanto ele debatia, fazia ele se contorcer todo, mas como jogava ele no fogo e na água. Então, a ideia era que essa criança fosse levada ao suicídio. A clássica obsessão que todos nós já conhecemos, né, gente? De quantas vezes nós já ouvimos falar agora, no nosso tempo, que isso acontece por muitas vezes, todos os dias. Aí, outra pergunta. Quem protegeu essa criança dos ataques desse espírito tão forte, tão, né, ainda com um índice de maldade tão grande? Quem protegeu essa criança por tantos anos? Já que o pai lá atrás nos fala que desde pequenininho, desde criança, o filho dele é atormentado por este espírito. Então, nós ficamos imaginando, né? Nós nunca estamos sozinhos. Essa criança era protegida por Deus, por Jesus, pelo seu mentor, pelos bons espíritos, como todos nós somos. Mas essa criança tinha uma proteção muito especial, que era do próprio pai, o pai sanguíneo, o pai terreno. Esse pai cuidou dessa criança nessa situação a vida toda. Esse amor que o pai dispensou a ele deu essa proteção, blindou esse menino para que não ocorresse o pior até aquele momento. Então, veja como que é importante essa paternidade e essa maternidade que nós exercemos hoje. Como que é importante a oração por nossos filhos, nossa família. Né? Chico já falava que a oração de uma mãe é uma flecha direta no coração de Deus. Por quê? Porque é uma oração feita realmente com amor, com muita bondade e vibrando só o bem, principalmente quando é para os nossos filhos, não é? Então, olha, esse pai, diante desse quadro todo, lembrando, esse pai não conhecia Jesus, esse pai não acompanhava Jesus, esse pai com certeza deve ter ouvido que o Nazareno ia passar por ali, que ele curava os aleijados, os cegos, os endemoniados, né? As mulheres com fluxo de sangue. Ele deve ter ouvido, e por isso ele procurou o mestre. Mas ele não conhecia Jesus. Mas humildemente ele pede. Chega a ser um ato de desespero e de arrepiar. Ele fala assim: olha, Senhor, tenha compaixão e nos ajude. Olha o pedido que esse pai faz: Senhor, tenha compaixão e nos ajude. E o que Jesus fala com ele? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, olha, muitas coisas dependem da nossa crença, de uma palavrinha muito pequenininha, da nossa fé. Aquele homem não conhecia Jesus, não conhecia o seu evangelho, não conhecia nada da doutrina do mestre. Ele só acreditou que aquele homem poderia socorrer o filho que ele tanto amava. Não é? Jesus não duvidou da fé daquele pai nem um minuto. Tanto que ele nem pergunta. Ele afirma: se tu crê, tudo pode acontecer. Né? E nesse momento, esse homem, aí que vem um ato de humildade desse homem. Nesse momento, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele não se achava ainda digno de falar que acreditava. Ele não se achava digno, porque ele era extremamente humilde. E o amor paternal dele ficou acima dele mesmo. Ou seja, na hora ele deve ter pensado assim: Senhor, será que eu tenho essa fé toda mesmo? Mas se eu não tiver, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Não é isso que nós temos que fazer muitas vezes? Quando nós passamos por uma situação difícil, um desespero, ou nossa família, ou um amigo, ou um irmão da casa espírita,
ou aquele que a gente nem conhece, mas ouve falar, a gente precisa ser sincero e falar, Senhor, no fundo eu não estou acreditando, mas aqui, eu tenho fé, me ajuda nessa dúvida que eu estou tendo, não é? Se eu vacilar, segura minha mão. É só isso que Jesus quer. Se eu vacilar, porque eu ainda sou muito imperfeito, segura minha mão e me ajude a levantar, a seguir em frente contigo. E Jesus, então, nesse momento, ele ordena: espírito mudo e surdo, saia dele e não entre mais. Foi só isso o que Jesus falou. Saia dele e não entre mais. Nesse momento, o menino se debateu e ficou como que desmaiado. E todos ali naquele momento acharam que ele tinha morrido. Foi quando Jesus aproxima do rapaz e pega na mão dele. E o rapaz levanta normalmente, sem nenhuma obsessão, sem nenhum transtorno. Então, olha, o que nós aprendemos até aqui com essa passagem? O que essa passagem do jovem lunático tem a ver com a mulher com fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica, que está lá em Mateus? Tem a ver com o centurião de Cafarnaum, que está lá em Mateus também. A mulher hemorrágica, que tinha um fluxo há muitos anos, que não cessava o sangramento dela, e isso era um problema naquela época, porque uma mulher que sangrava, ela era considerada impura, então ela não podia conviver nem com a família, nem com a comunidade, e nem com a sociedade. Mas essa mulher teve a coragem de sair de casa, que ela não poderia sair, e ir atrás de Jesus. Ela nem chegou perto de Jesus. Ela encosta na ponta da roupa dele. E o que aconteceu? Ela foi curada. A fé dessa mulher é tão grande que na hora que ela tocou na pontinha do manto ou da túnica de Jesus, na hora ele fala: quem me tocou? Ele sentiu a vibração daquela fé. Aí os apóstolos tentam afastá-la e tal, e ele fala com ela: não, pode deixar. E fala com ela: siga em frente, sua fé te curou. Sua fé te curou. Porque Jesus nem tinha olhado para ela ainda, já tinha sido curada. O que é o tamanho de uma fé. Lá na passagem do centurião de Cafarnaum, a mesma coisa. O centurião era um romano, que não tinha nada a ver com a doutrina do mestre, com a doutrina de Jesus. Mas ele também amava um funcionário que ele tinha. E por causa do amor a esse funcionário, ele tem coragem de chegar perto de Jesus e pedir para ele: cura meu funcionário. Ele merece, ele é uma pessoa boa e ele está sofrendo muito. E eu sei que o Senhor pode curar. E Jesus fala com ele assim: eu vou lá na sua casa. E ele fala com Jesus assim: não precisa do Senhor ir, não. Eu sei que daqui, se o Senhor falar que ele está curado, ele estará curado. E o que acontece? O funcionário é curado. Aí Jesus fala: nunca vi tamanha fé em toda Israel. Aquele homem não acompanhava Jesus também não, mas a fé dele era inabalável. Era uma fé viva, como nós dizemos hoje. Jesus curou o funcionário dele à distância, sem ver o funcionário, por causa da fé daquele homem. Então, olha, a palavrinha fé, do latim fides, que significa confiança, significa crédito, significa crença, convicção. Então, quando eu tenho fé, eu confio, eu acredito, eu tenho convicção do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo principalmente. Né? A fé ela é alicerçada na razão e no conhecimento, como já nos ensinou Kardec, e muito, né? A fé raciocinada é sabedoria.
A fé raciocinada é aquela que eu sei porque eu tenho fé. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Kardec fala assim, explicando como Jesus fazia essas curas, ou seja, como Jesus realizava esses milagres, entre aspas. Como que Jesus fazia isso? Jesus, ele fala o seguinte, que a fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. E por ela, o homem age sobre o fluido universal. Ou seja, através dessa fé que é aplicada pelo magnetismo, pelo sentimento, vamos dizer assim, ela age num fluido universal também potente. E isso modifica as qualidades, ou seja, modifica a situação, o quadro que está sendo enxergado. E o que aconteceu, então, trocando em miúdos? Um grande poder fluídico de Jesus, que Jesus é um Espírito perfeito, né, que nos conhece pela alma, nos conhece a cada um pelo nome, pelo nosso coração, esse poder de perfeição, de evolução espiritual, mas adicionado à fé ardente, que no caso aqui do pai do menino lunático, da mulher hemorrágica e do centurião de Cafarnaum, aliada a essa fé e a tantos outros exemplos que nós temos no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, pode, pela vontade de desejo do bem, porque Jesus é só bem, Jesus é só bondade. Tudo que chega até ele é isso. Então, olha, por esse desejo de vontade do bem, ele opera, então, esses fenômenos que nós, ainda ignorantemente, chamamos de milagres, mas que, na verdade, são as curas, né? Que foram intituladas como milagre. Então, olha, se nós tivéssemos, o próprio Jesus fala nessa mesma parábola do jovem lunático em Mateus, fala com os discípulos, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, terias curado esse jovem. Porque dizei, transporta aquela montanha e ela será transportada. Ou seja, transporta o problema, tira o problema da sua frente e o problema sairá. Mande o problema sair e o problema sairá. Foi isso que Jesus quis dizer. Nessa mesma parábola, por isso que eu falei que Mateus completa Lucas e Marcos completa os dois, porque na narrativa de Marcos, para mim, é a mais completa de todas as passagens, de todas as 3 passagens. Então, vejamos. A verdadeira fé, Kardec continua nos instruindo, a verdadeira fé não é vacilante, mas também não é orgulhosa. Vacilante, gente, nós não podemos ter a pretensão de falar que ainda não falhamos na nossa fé, porque somos ainda espíritos perfectíveis, nós estamos aprendendo. Mas na hora que eu vacilar, eu lembrar imediatamente que Jesus está segurando na minha mão e ele vai me levantar. Porque aí o meu pensamento já vira a vibração e essa fé, mesmo que de pouco a pouco, ela vai retornar. Então, nós não podemos desistir. E nem orgulhosa, achar que eu tenho fé demais e que eu sou melhor do que todo mundo e que eu vou curar todo mundo e que porque pela minha fé eu posso isso e aquilo. Então, a fé ela é humilde. Ela nem é barulhenta, né? Muito pelo contrário, ela é silenciosa. Outra coisa que Kardec nos ensina é que a fé não prescreve. Então, a fé não tem tempo determinado. A fé pode surgir em qualquer momento. Tem pessoas que nascem com fé. Muita fé, uma fé inabalável. E outros vão aprendendo. E tem aquelas pessoas ainda que têm fé e que de vez em quando vacila, mas daí a pouco uma centelha, uma palavra, uma gotinha de... uma sementinha, né, uma sementinha, por menor que seja, aguça essa fé e ela explode.
E, para isso, os bons espíritos usam de qualquer situação para essa fé eclodir. Um exemplo, uma pessoa estava na cama com um problema sério de saúde e ela, por mais que ela tivesse fé, porque ela tinha e tem, ela não acreditava que ela poderia sair daquela situação. Uma doença incurável e ela não acreditava que poderia sair. Um dia, uma criança de 3 anos, parente dessa pessoa, chegou para visitá-la. E essa criança de 3 anos falou com ela assim: pega sua cama e anda. E depois essa mesma criança cantou um louvor. Um louvor que fala que Lázaro saiu da tumba e mudou a sua história. Ressuscita-me, chamou o louvor. Por causa dessa frase que essa menina de 3 anos falou, e porque desse hino que ela cantou, essa pessoa restituiu a própria fé e já tem 12 anos. Que ela está aí trabalhando, cuidando da própria vida e seguindo em frente, bem de saúde. Não curou a doença, mas está estabilizada. Ou seja, uma fagulha. Como que os bons espíritos usam pessoas que estão ao nosso redor para nos mostrar que é isso. Não está na hora ainda, não. Faça igual o aleijado, né? Pega a sua cama, Jesus não falou com ele? Pega a sua cama e anda. E ele levantou e foi embora. Isso é a fagulha que essa pessoa precisava para que ela se reerguesse, acreditasse e essa cura parcial acontecesse no corpo físico dessa pessoa. Ou seja, o magnetismo da fé do acamado com a bondade daquela criança que queria realmente ver aquela pessoa restituída, alegre e feliz. Né? E com a ajuda dos bons espíritos e de Jesus ali, que nunca nos abandona. Olha para você ver, que coisa bacana, né? De relatar. Uma coisa importante também, a fé não se impõe. Eu não posso falar com quem eu amo, olha, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Jesus veio para ser nosso mestre, nosso guia. Não adianta. A fé não se impõe, fé a gente sente. Fé a gente tem necessidade, a gente tem convicção. Cada um na hora certa. Nós estamos aí caminhando e os outros também que não têm fé ainda vão caminhar. O que a gente pode fazer é estar orando para que ele se fortaleça e essa fé possa brilhar a qualquer momento. A fé consciente, né? A fé lúcida, a fé ativa. Lembrando dos cristãos no circo, tem maior exemplo do que uma fé lúcida, consciente e ativa? Os cristãos, na época de Jesus, que entraram no circo para serem comidos pelos leões, para serem queimados vivos, eles entravam cantando glórias a Deus. Por quê? Eles já tinham aprendido essa fé consciente, essa fé ativa, essa fé viva. Eles sabiam o que ia acontecer com eles, que eles estavam morrendo, que eles não estavam morrendo, que eles só iam mudar de situação. E a fé deles era realmente convicta. Nós temos exemplos, né, de tantos outros aí, tantos outros mártires do cristianismo. Os próprios discípulos, né, que todos morreram, né, decapitados, crucificados, todos assim com muita dor. Só João Evangelista que morreu idoso. Os outros todos foram mortes muito violentas. Não há ninguém que não possa ter a fé. Não há ninguém que não possa ter. Mesmo aqueles que acham que não tem, ela está lá quietinha, a hora ou outra ela eclode. Não é? E a fé, ela não tem obstáculos. Quando se tem fé, não existe obstáculos. Kardec ainda nos fala que a fé é a mãe de todas as virtudes que levam a Deus. É através da fé que a gente tem esperança, que a gente tem caridade, que a gente tem humildade, que a gente tem resignação, amor ao próximo. Porque se eu não tenho fé em mim e no próximo, eu não vou ter caridade, eu não vou ter amor.
eu não vou ter esperança. Então, olha, a fé raciocinada, ela é arrebatadora. É aquilo que te preenche, que te enche de esperança, de paz, de tranquilidade. Aquela paz do Cristo que a gente deseja para todo mundo e para nós também. E a fé é contagiosa. Então, quando nós, diante, principalmente da nossa família, nós demonstramos que somos fervorosos e que acreditamos naquilo que estamos falando e que acreditamos naquilo que estamos fazendo, os nossos filhos, o marido, os vizinhos, os amigos, eles vão percebendo uma diferença e aquilo vai contaminando também. A gente vai demonstrando que a gente pode ser feliz, mesmo no mundo de provas e expiações, porque nós sabemos por que nós estamos passando pelas provas, e isso nos traz tranquilidade, nos traz paz. Então, olha, nós amamos a Deus, mas nós sabemos por que nós amamos. Nós não temos fé cega, nós não temos imposição, nós não temos medo de Deus, nós não conhecemos o Deus vingativo. Eu amo a Deus e eu sei porque eu amo. Eu creio nas suas promessas e eu sei porque eu creio. Eu sei porque eu creio. Porque eu já tenho raciocínio sobre isso, eu tenho conhecimento sobre isso. Então, olha, a fé é um fenômeno, uma força extraordinária que nos faz superar a nós mesmos. É essa fé que nos faz tornar esse homem novo que a doutrina fala por tantas vezes. Esse homem novo que nos leva para frente, que vai tirando as nossas arestas, que vai podando o nosso orgulho, né? Que vai raspando as ferrugens do nosso espírito imortal. Então, né? Falamos da fé, falamos de tudo. E aí? O que tem isso a ver conosco, espíritas? Conosco que profetizamos ou acreditamos na doutrina dos espíritos. O que falta para nós superarmos a nossa incredulidade? Como aquele homem lá, o pai do lunático, na hora superou com Jesus. O que falta? Nós que estamos aí diante da terceira revelação, a gente já vem conhecendo um pouquinho, todo dia estudando um pouquinho, todo dia praticando um pouquinho. Por que ainda a fé em nós é vacilante? Né? Nós temos os nossos mártires da história que nos deram exemplos e nós já estudamos sobre ele. Nós temos o próprio Kardec, que lá em Obras Póstumas, quando o Espírito da Verdade fala com ele, olha, você vai passar por problemas, não vai ser fácil o que você vai fazer, não. Você vai ser descartado da sociedade, você vai sofrer injúria, você vai ser expulso do seu grupo de convivência, você vai sofrer. E o que Kardec responde para ele? Faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida. Olha, Kardec não era um homem crédulo, todos nós sabemos disso. Ele era basicamente um cientista. Mas olha como ele acreditou. A confiança que ele depositou no Espírito da Verdade. Ele depositou a própria vida nas mãos desse Espírito. Tipo assim, né? Ó, eu vou sofrer, mas eu sei que você está aqui. E que não vou estar sozinho. Eu sei que muitos estarão segurando a minha mão. Os encarnados vão me desprezar, mas os desencarnados vão estar me sustentando. Né? Não foi o que Maria de Nazaré fez? Quando o anjo falou que ela ia ter um filho, faça de mim a tua serva, Senhor. Ela nem questionou. Logicamente, um espírito muito preparado, né? É só uma questão de exemplo mesmo. Então, olha, o que falta para nós espíritas superarmos essa fé vacilante? E outra coisa, eu vou responder por mim, né? Eu vou responder por mim. O que falta? Fé em nós mesmos. Quando eu vacilo na minha fé, eu entendo que o que falta em mim é fé em mim mesmo. Muitas vezes nós achamos que nós somos incapacitados, que nós não merecemos, que nós não temos condições e nem prestígio para pedir a Deus alguma coisa,
que seja para nós ou que seja para outro, né? E nos sentimos enfraquecidos e nós vacilamos. E nós precisamos lembrar que Deus nos aceita como nós somos. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe a caminhada de espírito imortal que nós fizemos desde a nossa criação, que não foi fácil até agora. Deus sabe disso. Nós é que precisamos acreditar nisso. Deus, o que Ele espera de nós é que nós possamos ser um pouquinho melhor do que eu fui, não foi ontem, não, hoje de manhã. É isso que Ele espera de nós. Um exemplo de que Deus nos conhece pelo nome, eu nem vou falar de ser da nossa época, não, vou falar de Elias, né? Que João Batista é a reencarnação de Elias. Elias foi um homem, um soldado, né? Um homem forte. Elias decapitou mais de 400 soldados. E o que aconteceu na próxima encarnação dele? Ele veio como João Batista. É claro que, como Elias também, ele tinha que anunciar o Messias, mas acabou correndo nesse erro. Ele veio como João Batista, ele cumpriu a missão dele, ele anunciou a vinda do Messias, a vinda da Boa Nova, e no final ele morre decapitado. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Deus não duvidou de Elias. Tanto que mandou ele de novo com a mesma missão e ele cumpriu. E pela própria decapitação, ele resgatou aí todos os erros que ele teve na outra encarnação. Então, nós não podemos desanimar. O profeta Daniel também. O profeta Daniel era vacilante demais da conta. Ele caía, mas ele caía e falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem condição de me perdoar. Me perdoa. E levantava. Ele caía de novo e levantava. O profeta Daniel é um exemplo para nós. Nós podemos cair. Hoje, com todo esse conhecimento que nós temos hoje online, e livros, e toda essa possibilidade de falar à vontade sobre o cristianismo, o que nós não podemos fazer é continuar no mesmo erro. Se eu cair numa situação, eu tento levantar e não cometer aquela mesma situação. Mas não quer dizer que eu não vou cair numa outra. E eu vou levantar e não vou tentar não fazer o mesmo erro. Eu entendo que é assim que a gente vai crescendo e melhorando um pouquinho a cada dia, não é? Então, olha, será que nós podemos desenvolver em nós tanta fé, como a de Kardec, como a de Maria, como a de João Batista, de Elias, a do pai do lunático? Agora vem o puxão de orelha para todos nós. Além de ser um direito, é um dever, é uma obrigação de todo espírita desenvolver essa fé digna, essa fé integral. Para nós já chega a ser obrigação. Nós já passamos lá pela primeira revelação, nós já passamos pela segunda e agora nós passamos pela terceira. E agora nós temos essa gama de tudo, toda informação que até pouco tempo não tínhamos. Até pouco tempo nós só tínhamos alguns livros. Hoje nós temos tudo. Então agora já não tem desculpa mais para não desenvolver essa fé. Então, olha, a doutrina dos espíritos tem nos oferecido tudo que nós podemos aprender, raciocinar e acreditar. E lembrando que lá na época de Jesus, Lucas escreveu o seguinte, que o próprio Jesus falou, e a qualquer que muito foi dado, muito se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, olha, ao que foi dado, muito se pedirá. E a quem confiou, mais ainda. E nesse momento, Jesus confia em nós. Jesus confia em nós. Né? Nós não viemos espíritas por acaso. Não viemos por acaso. Nós viemos por causa dessa confiança, para trabalhar essa fé e para dar exemplo dessa fé. Nós não podemos mais decepcionar Jesus.
Agora já chega, né? Nós só precisamos seguir em frente. Não somos mais adormecidos como éramos em outras encarnações. Nós não somos mais sem conhecimento. Nós precisamos seguir em frente praticando. Conhecer, nós já conhecemos, agora nós precisamos praticar o Evangelho de Jesus. Então, olha, é fundamental que nós não tenhamos dúvida. E se tiver dúvida, vamos procurar solucionar o mais rápido possível, conversar, estudar, debater e tentar acabar ou vencer essa dúvida, esses vacilos que nós damos ainda, né? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então, não tem mais hora, é a última. E devemos refletir como estamos fazendo agora. Devemos refletir como estamos fazendo agora, mas principalmente como nós estamos aplicando e praticando essa fé. Então, nós temos que refletir como nós estamos fazendo agora nesse estudo, nesse momento. Mas, principalmente, nós devemos saber como que eu tenho praticado o que eu aprendi, como que eu tenho aplicado. Eu tenho realmente acreditado naquilo que eu estudo? Eu tenho realmente convicção daquilo que eu estou falando aqui e daquilo que eu estou ouvindo muitas outras vezes? Quando pedimos coisas absurdas para Deus, porque às vezes é muito, muito tranquilo as pessoas falarem assim, mas a minha fé é fraca, porque eu peço essas coisas a Deus e nunca sou atendido. Geralmente, quando nós nunca somos atendidos, é porque nós estamos pedindo coisa absurda. E pedido absurdo não é fé, é insensatez. Então, olha, se Deus atendesse tudo que nós pedimos, talvez nós não suportaríamos, porque nós mesmos não sabemos nem o que pedir. Mas Ele sabe o que é melhor para nós, né? Na verdade, por ser pedido insensato, que não somos atendidos, né? Houve um homem, inclusive a nossa irmã foi um homem que enxergou tudo isso, todo esse futuro que nós estamos vivendo hoje, ele enxergou antes que nada disso existisse. E ele realizou obras extraordinárias. Esse homem foi citado na leitura inicial, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, numa encarnação só, ele mudou tudo. Mudou tudo. De perseguidor, ele mudou para praticamente um profeta, um defensor de Jesus, né? Um defensor do cristianismo, das ideias cristãs. Ao ponto que ele mesmo disse, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele chegou num grau de fé, de convicção tão grande, que ele se anulou, que ele não existia mais, mas era Jesus que existia nele, era Jesus que ele pertencia completamente, 100% a Jesus. Então, um momento que eu vou fechar a porta de novo. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos educar a nossa fé para que nós sejamos espíritas autênticos, né? Esse nós que eu estou falando, eu falo de mim, de ter autenticidade em falar, eu sou espírita, ou eu estou espírita nessa encarnação, porque na próxima eu posso vir em outra denominação religiosa. Eu preciso ter essa convicção. E como que eu tenho essa convicção? Sabendo por que eu estou espírita, acreditando que eu vim aqui não foi por acaso, porque eu já tenho conhecimento e eu já identifico aquilo que me faz diferença, que faz a minha fé. Então, olha, nós temos que ser obreiros de paz e harmoniosos. Uma coisa muito triste que eu vou comentar aqui, infelizmente, a gente tem visto em muitas casas espíritas, o que eu falo isso com muita, muita tristeza, muitos irmãos desarmonizando as casas. E a gente vê casas aí antigas assim, de muitos anos, ruindo. Por quê?
Não por causa da casa, lógico, mas por causa da desarmonia de alguns irmãos. E nós temos que ser harmoniosos nessa fé, para que essa doutrina fique de pé, para que essa casa fique de pé. Então, nós precisamos muito também questionar sobre isso. Não devemos, principalmente, ser intolerantes e nem ressentidos. A intolerância e o ressentimento derruba a nossa credibilidade, derruba a nossa convicção, derruba o nosso sentimento de paz, de amor. O ressentimento é coisa muito trivial, mas que coloca o nosso espírito muito enfraquecido. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Né? Eu não posso, eu não me ofendo, eu deixo que os outros me ofendam. Aí eu fico ressentida. Porque se eu não permitir, o outro não vai me ofender. Porque tudo que ele fizer, nós vamos estar acima daquilo ali. Que aquilo já não me prejudica mais. E também, na obra do mestre, tem que ter paz e humildade. Tem que ter paz e humildade. É isso que Jesus nos ensinou. Bom, finalizando, está faltando só uns minutinhos aqui, eu quero finalizar com dois homens importantes. Primeiro, Paulo, né, um relacionado à Bíblia. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a fé me traz aquela paz que quando a gente lembra do Cristo, aquele rosto suave, sereno, tranquilo, a fé nos traz aquela paz daquela imagem do Cristo. E ele fala, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Não é isso que nós aprendemos com a doutrina espírita? Nós hoje, nós não ficamos felizes porque estamos sofrendo, não, mas nós entendemos porque nós estamos passando pelas tribulações. E nós nos gloriamos, porque nós sabemos que mais uma dívida foi paga, que eu aprendi com aquela lição, que eu saí dali mais forte, que é um erro que provavelmente eu não cometerei mais, porque eu venci aquela provação, aquela tribulação. E ele continua, pois sabemos que as tribulações traz paciência. E traz. Quando eu aprendo com o meu sofrimento, eu consigo ser paciente com o outro que sofre e comigo mesmo. Passar as tribulações com resignação, ele ainda continua, prova a fidelidade. Fidelidade ao quem? A quem? Aos conhecimentos que o Cristo nos deixou. Eu sou fiel àquilo que eu estou aprendendo. Por isso eu consigo passar. E fidelidade comprova esperança. Se eu sou fiel ao Cristo, se eu sou fiel ao conhecimento, se eu sou fiel ao cristianismo, a todos os exemplos que Jesus nos deixou, eu estou cheia de esperança. Porque eu sei que tudo vai mudar para melhor, porque tudo passa. E uma outra pessoa, nem tão importante, mas também um poeta muito bacana, é o Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma música que chama Andar com Fé. Né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Aí eu sempre falo que andar com fé eu vou, porque a fé não falha nunca. Mas tem uma outro verso lá que eu gosto mais ainda. Ele fala assim, olha, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Então, olha, mesmo a quem não tem fé, a fé acompanha. Ela não costuma, ela acompanha. Ela aguarda o momento certo para ela eclodir. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de falar, o que eu aprendi com a passagem do Jovem Lunático, e gostaria que cada um refletisse na sua intimidade o que vocês aprenderam com a passagem do Jovem Lunático. Eu vou falar a minha aprendizagem. Essa passagem eu gosto muito dela e eu tenho tentado fazer ela várias vezes, porque eu ainda acho que eu preciso entender mais alguma coisa dela. Eu aprendi que, para ter fé,
basta simplicidade. Aqueles que provaram fé nas passagens em que Jesus operou as curas foram pessoas muito simples, que não fizeram nada demais. Elas não fizeram nada demais, elas só acreditaram. E elas nem sabiam no que estavam acreditando, mas acreditaram. E aquilo ali fez a diferença na vida de cada um deles. Eu espero que, ou a partir de hoje, a nossa fé seja revigorada, que todos saiam daqui assim, cheios de esperança, cheios da paz do Cristo. E quero também agradecer muito essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz e muito obrigada mesmo. Beijo no coração de todos vocês. Agradecemos a nossa irmã, estimada Marcelo, pela excelente palestra, pelo excelente ensinamento, que todos nós possamos ter fé, mais fé ainda, para superar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades a partir de hoje. Mãe Celeste, solicitamos vossa intervenção misericordiosa. A senhora que é um posto de luz de nossa escuridão, Mãe. Ajude-nos a superar todas as nossas dificuldades, de nossa evolução moral. Não nos deixe nos afastar do nosso caminho de luz. Mãe Celeste, ajude todos nós que precisamos de sua intervenção. Peço que ilumine com tua luz de amor a semana de todos nós que estão aqui presentes hoje na fazenda, em busca de uma cura de seus problemas, em busca de um apoio, de um amparo. Nos proteja, Mãe, com teu manto divino. Habita os teus anjos, teus guardiões, em nosso caminho nessa semana, Mãe, para que esteja sempre iluminado. Seja bem-vinda, Mãe Maior, ao nosso caminho. Seja bem-vinda hoje e sempre. Que assim seja. Força mais a todos. Agora nós vamos ter o atendimento fraterno, para aqueles que já deixaram o nome ali. Nós temos também a lista da Fabem ali atrás. E obrigado a todos. Nós vamos agora passar para o passe coletivo. Neste momento, nós vamos estar presentes no salão para o nosso passe coletivo e, após o passe, nós iremos, então, para o atendimento fraterno. Boa tarde a todos.